Olá, Olá. estamos aqui começando mais um Papo de Terapia, Qual o número de o número, as, 15º episódio, talvez, de alguma a temporada. E gente hoje a já gente se tem um perdeu nisso. convidado muito especial aqui pra gente, que faz parte também da equipe da Horus, que é o Hugo Magalhães. Vou apresentar o Hugo. O Hugo é graduado em Direito e Psicologia, professor, licenciado em Integral Yoga, psicólogo clínico há 8 anos, com 8 anos de experiência e especializado em Gestalt terapia e análise existencial. Muito Tá. bem-vindo, Hugo. Bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um Muito prazer bom. fazer parte dessa equipe. Sim, muito bom ter você Essa é aqui. uma novidade, né, que a Horus está trazendo, que é a gente colocou novas pessoas na equipe da Horus, né, o Hugo é uma dessas pessoas, o Hugo vai estar atendendo lá com a psicoterapia clínica na Horus, né, então quem tiver interesse lá no site da Horus, terapias.site, É, vai ter o contato do Hugo lá, quem quiser agendar uma. Já tem alguns textinhos lá, Já né? tem uns textos que a gente vai fazendo, pra gente se conhecer um pouquinho mais, né? Tem os textos que o Hugo já fez lá no site também. Terapias.site, vai lá. Confere lá que tá bonitinho. Isso. Aproveita, segue a gente aí no É, tem que YouTube. falar isso, a gente esquece de falar. Já Eu começa a nunca falo, seguir, já primeira vez que a começa. gente está começando Compartilha, depois o descompartilha se podcast. quiser. Né? Para mais pessoas terem acesso, né, a esse Exatamente. conteúdo. E esse papo que vai ser muito bom, tenho certeza. E a gente já vai direto sabendo dessa história. Hugo é formado em Direito. Em que momento da sua vida você chegou e falou assim, Direito, não? Ou Nossa, se é que falou isso, né? Às vezes tá aí. eu, na verdade, antes mesmo de fazer o direito, eu já cantava psicologia, assim, já É, falava que eu queria fazer psicologia. Só que minha mãe é psicóloga e pedagoga. E ela acabou fazendo concurso público para o Tribunal de Justiça, olha só. para o Tribunal do Trabalho, na verdade. E aí ela veio e falou: Olha, eu sou psicóloga, eu vejo que psicologia não dá em nada. Eu acabei indo para a área do direito, aí você devia fazer direito. Minha família toda é família de jurista, meu pai, meu tio, meu avô, todo mundo. E Já aí eu uma, toda uma acabei indo, linhagem do direito já vindo para você. Muito bom. é, eu acabei indo nessa, Foi no bar. no flow, assim. E aí já no segundo período de direito, se não me engano, eu tive uma matéria de filosofia e que a professora pediu pra gente fazer um trabalho em grupo sobre o complexo de Édipo, sobre o Édipo, o conto de Édipo, na verdade. E sobrou pra mim o complexo de Édipo, Sim. que é a teoria do Freud, né? E aí eu lembro que eu comecei a ler aquilo ali, eu varei a noite lendo Freud, lendo o complexo de Édipo, e ficando maravilhado, e falando, meu Deus, explodindo minha mente. Esqueceu do E olhando trabalho pra e mim e foi lá falando, meu que. Deus, eu tenho complexo de Édipo. E aí depois disso eu falei, ó, meu negócio não é o direito, assim, meu negócio é a psicologia. E aí fui conversar com minha mãe sobre isso, ela falou, ó, então você vai fazer os dois. Vai, beleza, enfrentei os dois, e em algum Sim. momento foi muito difícil, assim, tive um momento de 3 turnos, Você chegou né? a fazer. Você fez as duas faculdades ao mesmo tempo? Foi, Nossa, que Uau! loucura. Eu foi. achei que tinha vindo direito, você chegou a trabalhar com direito, depois você virou psicólogo, e não. Não, não. É, chegou, eu acho que foi no terceiro ou quarto período de direito, eu entrei em psicologia. E aí chegou um momento em que eu ia pro direito 7 horas da manhã, almoçava correndo, aí ia pro estágio no escritório de advocacia de terno e gravata, tudo. E à noite ia pra Eita. psicologia, aí só faltava colocar a gravata na testa, assim, né? Eu ficava, tipo, Sim. uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu ficava até com vergonha de chegar de terno e gravata na sala de psicologia lá. É, pessoas totalmente diferentes, né? É, E é muito louco, a gente faz algumas escolhas. No seu caso ainda foi bom, porque você reparou um pouco cedo, talvez, né? Porque Sim. geralmente a nossa geração, né, que é a geração da graduação, né, todo mundo tem que fazer uma graduação, né, os pais dão esse valor ao estudo, o que é muito bom, né, a gente ter esse valor também. É o valor e acessibilidade, né? Que É, antes era muito mais difícil, né? E começou a ficar cada vez mais fácil mas acessar imagina também. você com 17, 18, 19 anos, assim, às vezes, e ter que fazer uma escolha que vai, de uma profissão que vai ser a vida inteira que você vai ter que fazer, né? é, E geralmente a pessoa vai acabar fazendo uma transição mesmo depois para outra, né? Mas no seu caso foi junto mesmo. Mas você foi formou em junto. psicologia e direito e foi direto para psicologia. Direito só? Eu formei antes em direito, né? Dois Sim. anos antes. É, e eu tentei, eu te juro, eu tentei. Tirei a carteira da ordem, eu fui abrir É, sociedade com um amigo e pegamos carro, só que aí comecei a ficar muito ansioso, eu ia fazer audiência, eu detestava fazer audiência, eu comecei a ficar assim, não tava sendo legal pra mim. E a psicologia de outro lado, eu falei, olha, eu quero pular de cabeça, eu quero entrar em projeto de extensão, eu quero
precisava fazer projeto de pesquisa, fazer monitoria e tal. Aí esse sócio meu na época virou e, no final do ano, assim, a gente foi conversar, ele virou e falou assim, "Ô, então a gente está no momento que tá chegando muitos clientes e a gente tá precisando mais do dossiê. Aí eu falei, oi, eu tô no momento que eu tô Ou precisando de precisa me dedicar menos, né? mais pra psicologia, vai entrar o TCC aí, eu tô querendo ir pra psicologia. Aí a gente meio que encerrou ali, assim, foi numa boa. É, E você grande recebe amigo. muitos casos na clínica hoje de pessoas que têm essa, como se diz, percebe algum dom ou algo, alguma vontade, por exemplo, assim, né, que estão fazendo uma coisa na vida. Eu tô perguntando isso, sabe por quê? Porque eu sempre acho que a nossa história, geralmente, a gente pode ajudar muito Sim. com ela, Uhum. né? Aham. Você percebe que isso vem muito pra você ou não? Vem bastante, sim. Vem bastante. E muitas vezes em caminhos muito distintos, assim, né? Na medicina e querendo ser música. Ser Geralmente. musicista, né? Sim. Umas coisas muito distintas, assim. E acontece bastante na minha clínica. E para as Acontece. pessoas que estão, assim, nesse lugar, assim, de indecisão, por exemplo, né? É uma indecisão? É uma indecisão, né? Entre uma coisa e outra. A gente pode chamar assim. Acho que depende muito, né? Essa é uma grande fala dos psicólogos, acho que depende. Depende muito. Depende muito. Mas sim, é uma indecisão, é um medo, né? Acho que tem muito Sim, medo de largar isso algo mesmo. formal, Até porque, tipo né, largar o muitas direito. vezes essa primeira escolha, né, tanto você aí no direito, né, esse outro exemplo que você deu da medicina, normalmente isso vem muito ligado à nossa família de origem, né? Vem o pai da mãe até pelas experiências mesmo, né? Assim, eles tiveram uma experiência, eu passei por isso também. Meu pai nunca foi engenheiro, mas ele formou em química e dava aula na engenharia de química na engenharia, né? E o sonho dele era ser engenheiro. Como o sonho dele era ser engenheiro, o que que ele fez? Passou esse sonho para os filhos, né? Meus filhos têm que ser engenheiro. Por quê? Porque para ele aquilo ali era algo de sucesso, né? Como sua mãe, que entrou A psicologia. entrou na psicologia, mas acabou passando num concurso público muito mais ligado à área de direito. Falou assim, nossa, se eu fizesse direito, seria muito melhor aqui. Então, assim, eles acabam por algumas frustrações que eles tiveram por não ter alcançado, né, aquilo porque não tinha aquele curso ou qualquer coisa, e acaba passando isso pra gente, né? Como se a gente fosse repetir a história, ficando mais fácil. Sim. E é por bem, assim, no final das contas. É, Eu por custei bem. a sacar isso, na verdade. Por Sim, muito tempo eu fiquei meio ressentido, assim, porque eu queria fazer psicologia desde o início. sim. Mas é por bem, minha mãe realmente era o que ela tinha, sabe? Era o que ela. Se você for olhar O na época conhecimento que ela dela, tinha né, para me dar. o psicólogo ele era muito menos reconhecido que ele é hoje em dia, né? Sim. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade também, eu pensei em fazer psicologia, que se falava lá em casa, eu pensava, você quer fazer curso que dê dinheiro ou que não dê dinheiro? É, Porque psicologia é curso que não dá dinheiro, não. Ninguém ganha dinheiro fazendo é, psicologia, né? exatamente. Então, assim, hoje em dia isso mudou muito, né? Hoje em dia a gente percebe como é importante, né, o acompanhamento psicológico para todo mundo, né? É menos coisa de doido, né? Porque antes era um pouco assim. Isso, era só casos especiais que faziam, né, um Agora a gente tá acompanhamento. vendo, tá todo mundo meio doido mesmo. A gente descobriu que continua sendo doido, mas todo mundo é Continua Mas doido. todo mundo tá sendo, doido. mas estamos aí procurando algum lugar aí, algum ponto, né? É, E voltando a essa parte das transições, né, de carreira, seja o que for, a gente tá falando do medo, né, assim. é, Então, e na clínica geralmente vai aparecer em algum momento que a gente vai precisar fazer algumas escolhas, Sim. né? E aí que talvez, que quando a gente quer fazer escolhas, que eu percebo, sempre tem uma garantia, né? Do tipo, o direito vai me dar uma garantia, por exemplo, né? O direito vai me dar Uhum. uma garantia de um trabalho mais formal, e a psicologia vai ser algo que é só pra mim. Tipo, a realização pessoal, assim. É, né? É. Aí você vai ter que escolher muitas vezes, sim, entre algo que é familiar, já tá ali bonitinho, né? E algo que é tipo. Uma manifestação sua, assim, né? É. Algo muito mais. E sem garantia que vai dar certo também, né? Porque a gente quer garantia, né? Muitas É, vezes, né? Das coisas. e aí que entra a coragem, né? De largar algo muito mais tradicional, muito mais certo. Tipo, no meu caso, né? Minha família é toda de jurista, Muito mais Sim. fácil entrar, né? muito mais fácil entrar no mercado, para chegar no momento e falar, tipo assim, não, pode ir tocando sua sociedade aí, eu vou tentar Eu vou aqui. por outro caminho. É,
Mas é bem isso que acontece mesmo, né? E eu acho que esse que é o ponto, a virada de chave vem muito nisso mesmo, assim, é quando aparece, né, o termo que eu gosto de usar, da ovelha negra da família, né, que ela vai assim, não, todo mundo seguiu aquele caminho, deixa eu seguir um outro caminho diferente que posso quebrar a cara, muitas vezes a gente quebra mesmo, mas que dá uma oportunidade de criar novos caminhos para quem vem depois dessa família também, né? Assim, Sim. olha, a família agora não é só de E isso é muito advogados. doido, porque eu sou o filho mais velho de 4 filhos, né? E aí, depois de mim, todos viraram psicólogos, Não é assim. mesmo? Sério? Alguém abriu essa porteira aí, né? Eu brinco que o filho mais velho é o que abre a trilha, Então, se assim, aí os alguém outros... aqueceu o mercado, foi o Hugo, entende? O mercado tava com É, pouca gente, o Hugo veio aquecendo esse mercado, tá tendo toda uma linhagem, né, dos Magalhães, né? é. Tem concorrência dentro de casa. Não, é parceria, O que parceria. é, sim, parceiro, Concorrência não. Lógico. óbvio. É. E o que tem... E em algum momento também aparece o yoga na sua vida, Isso, né? Então, tipo tem assim, a gente também. vem do direito, a gente vai pra psicologia e agora... Vai Agora ficando não, né? cada vez mais sutil, né? É, Parece. vai ficando... Como é que foi o yoga pra você? Como é que ele aparece pra você? O yoga, eu fui fazer a prática de yoga mesmo, a primeira vez foi depois que eu formei no direito, assim, que eu fui fazer uma aula de yoga e tudo. E o que eu buscava era muito da prática física mesmo, assim. Eu acho que a ideia é que nós do Ocidente temos muito do yoga, de ser uma prática voltada para alongamento do corpo, fortalecimento do Quase um corpo. pilates, né? Uhum. É, quase um pilates, algo meio de Com uma fisioterapia, assim, doutrina sabe, né? espiritual, assim, por trás, às vezes, um É, pouco. o que também é meio diferente no yoga. O yoga tem muito mais a ver com o budismo, né? Sim. E realmente o yoga leva para uma ideia de iluminação, e isso a gente entra na ideia da espiritualidade e tudo, que é igual ao do budismo, assim. Mas o yoga, ele é muito mais um estudo da mente do que um estudo do corpo, do que um alongamento do corpo, assim. O registro mais antigo que se tem do yoga chama Yoga Sutras, que foi feito por Patanjali. E Patanjali, por curiosidade, assim, estima-se que ele viveu entre 5.000 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Ou seja, a galera não tem Eita. nem ideia se ele existiu mesmo. Sim. Viveu muito tempo, né? Mas é um livro, assim, com frases curtas, que ele vai falar meio que orientações para o yoga, né? Então ele começa falando, agora o yoga está acontecendo. Que a ideia é, tipo assim, o yoga acontece no momento presente, acontece no agora. Não é só na Uhum. prática física, não é só recitando mantra. O Que pode yoga acontecer em qualquer momento. é. E a segunda, ele fala, a aquietação das ondulações mentais é yoga. Então ele vai levar o resto do livro todo, e aí lá para o sexto sutra, eu acho, ele vai falar quais são os tipos de agitações mentais. Ele vai levar todos os sutras para uma ideia de, buscando no final das contas uma iluminação, mas para uma ideia de autoconsciência, assim, de não chega a ser um controle da mente, mas é uma percepção da mente, é se deslocar, né, É um Sim. da estágio de mente. presença tão grande que você consegue se perceber Que você por só inteiro, né? Você só observa observa, ela. você vira um observador, né? É, Tem um termo na Gestalt que você tem desse observador ou não? eu acho que o que mais se assemelha seria o awareness, Isso, awareness. que é esse Eu não momento falei que eu falei assim, eu sempre presente. falo errado essa palavra. Ele sabe ele falar. Sim. E é isso, no curso que eu fiz do yoga, eu tive que fazer um TCC, aí o TCC que eu fiz foi a relação entre Gestalt terapia e yoga. Ah, Porque eu comecei a ver muita relação, assim, o Perls, que é o criador da Gestalt, ele, durante um momento, ele vai em busca do Zen budismo, ele começa a entrar no Zen budismo, ele chega aí para a China, se não me engano, para estudar mais isso. Então a Gestalt chegou a ter influência dessa filosofia oriental também. E eles falam coisas muito similares, assim, a fenomenologia dentro da Gestalt, que é suspender seu juízo de valor e observar o fenômeno como si mesmo e tentar chegar às coisas como elas são, né? E não como a gente está percebendo, não os sim. conhecimentos que a gente coloca dela. Isso tem muito a ver com o próprio yoga, com o budismo, né? Que é essa ideia da presença, da observação das coisas, de se observar a mente, observar seu corpo. E por aí vai, assim, né? Muita coisa. A ideia do holismo dentro da Sim. Gestalt, né? Acho que o organismo ele está inserido no meio, ele faz parte do meio. O Uhum. budismo e o yoga vem e fala a mesma coisa, assim. Acho que Sim. nós somos uma totalidade, né?
É um exercício. Vamos dar um exemplo desse, para quem nunca ouviu falar disso, né? Tá ouvindo, né? Fala, que isso, gente? Que loucura é essa Fenomenologia, agora? né? Onde a gente entrou? Eu tava aqui ouvindo um Comecei. podcast aqui almoçando, de repente alguém falou de um distanciamento. Esse distanciamento para criar esse eu observador, pode falar assim? Sim. Ele é mental mesmo? Ou ele precisa de todo um movimento emocional, físico? Como que é esse eu, assim? O eu observador da fenomenologia, que você Sim. diz assim. É, Ou perto do que a yoga traz também, yoga traz de uma certa forma. Ou ele é muito mais uma observação do organismo como um todo, sabe? É, Organismo ele como algo individual, assim, é o que nós somos. é isso. Como emoções, como mente, É o essa conjunto é disso o tudo, é o conjunto disso organismo. tudo, é. E é um estado em que você consegue se desidentificar até do próprio corpo, até da própria mente, e observar isso. É o que se busca em meditações, né? Sim. É esse lugar de observação de si mesmo, assim. Eu hoje em dia me identifico muito mais como fenomenólogo, que seria esse que, sabe, que chega lá e eu me coloco como um lugar de aprendizado. Então chega uma pessoa na minha frente, na minha clínica, eu me coloco muito mais assim como um iniciante, eu quero Sim. conhecer esse universo, do que como um gestalt terapeuta, que aí a gestalt terapia ela já vem cheio de outros termos, mecanismos de defesa, etc. Sim. Eu me identifico muito mais com tipo, o uso da gestalt terapia, também uso técnicas da terapia cognitivo comportamental, enfim. Mas a partir desse lugar, eu tento ver a pessoa, enxergar a pessoa, o que a pessoa está me trazendo, e aí minha intuição vai nascendo, sabe? Vai nascendo algo dentro de mim, eu vou percebendo, essa pessoa, eu acho que o caso dela de ansiedade, por exemplo, é um caso muito grave, sabe? É um caso muito gritante. Então, eu acho que seria muito mais interessante entrar no primeiro momento com técnicas da TCC Sim. para a pessoa conseguir lidar no momento de uma crise de ansiedade. E a gente só consegue ver o manejo, né? O que é que seja que a gente for falar, a intervenção, que seja, se a gente realmente estiver aberto, assim, a não preso numa doutrina, achando que. Uma abordagem que acaba virando uma doutrina. Eu falo isso muito aqui, né? É, Que a gente procura. As abordagens ajudam muito a gente, porque justamente nesses momentos, como intervir, né? Assim, traz muita informação a respeito disso. Hoje a gente tem várias. No TikTok tem também, quem quiser, não precisa nem fazer formação, né? Tem lá várias coisas, o que fazer em crise de ansiedade, como não ser 5 ansioso. dicas para evitar a ansiedade. É, nossa, né? 5 dias, fato. 5 passos Cinco para, né? passos. Passos para. A gente quer realmente mais soluções do que Sim. entrar nos processos, muitas vezes, né? É, e o terapeuta, às vezes, ele quer chegar e já falar assim, não, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, tentar colocar a pessoa dentro de um quadrado, que às vezes não é ali que vai ajudar ela, É, né? às vezes ele Se a não. gente entra, igual você falou, eu acho lindo isso. Entrar assim, eu vou aprender aqui como te ajudar. É, Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma bagagem, né? Eu tenho um tempo de clínica que seja, né? Ou não, para quem está começando também. Mas primeiro, eu preciso te conhecer, né? para saber até como que eu posso te ajudar. Isso. Se eu posso também, né? E muitas vezes isso que nem você falou, assim, fica algo meio como se a sociedade estivesse indo para um outro caminho, né? As pessoas estão demandando um outro caminho, assim. Porque para eu conhecer a pessoa demanda mais tempo mesmo. Sim. É um período de criar relação, né, que a gente chama, que demanda mais tempo. A pessoa vai se apresentando, vai se manifestando ao longo do tempo. E as pessoas já chegam muito. Não, mas e aí? Sabe, Imediatista, na né? primeira sessão eu já falei, e aí, o que que eu faço? E Bom, também a gente está mais tempo também. Eu, como minhas terapias elas são mais, né, intervencionistas, né, de uma certa forma, mais pontuais, é muito comum eu escutar e falar assim, eu faço terapia há 1 ano e não estou vendo resultado de nada, né? Aí, às vezes você não entrou ainda no processo terapêutico, isso pode acontecer. pode. Cada um vai entrar num processo diferente. Outra coisa, converse com o seu terapeuta sobre isso, É, sabe? Isso é tema de sessão. Você pode levar e falar assim, olha, em 1 ano, tô a mesma pessoa. Não e acredito são muito não, sessões né? muito ricas essas, na Sim, verdade, que tem essa Sim. devolutiva. Eu gosto bastante, assim. sim.
chegar e falar assim, olha, não tá adiantando nada, tô gastando dinheiro à toa, sabe? É. Leva isso Tô pro vindo por terapeuta, né? obrigação, porque tem que fazer mesmo, então tô vindo, né? Tem um ano lá que não tá gostando daquilo, né? Assim, ou não percebe, né? Muitas vezes a pessoa nem percebe as mudanças que ela fez, né? Sim. Porque tem muito isso também, né? A gente vai mudando, mas a gente não vai percebendo as nossas mudanças, né? Eu acho que são mudanças, principalmente quando a gente está em acompanhamento, assim, algumas mudanças, algumas são drásticas, né? Assim, você sai da água para o vinho. Agora outras são muito sutis, né? Que é muito de percepção, que é bom a gente trazer essa percepção mesmo, né? Então, até para isso mesmo, né? Até para ter um retorno. De que você tá achando? Você acha que eu já mudei em alguma coisa? Você acha que eu Sim. continuo esse mesma pessoinha, né? Eu vejo isso de mim na hora que eu gravo vídeo. Muita gente vem comentar comigo assim, nossa, você tá muito melhor fazendo vídeo agora do que quando você fazia vídeo. Quanto tempo tem Ed que a gente faz vídeo? Lá, 3 anos, sei 3 lá. anos. Sim. E realmente é algo que foi uma coisa, né, assim, que vai sendo trabalhada, que vai sendo. Né, eu já trabalhei isso em terapia, inclusive, dessa exposição, de falar, né, e tudo mais, assim. Mas eu não ia nem percebendo. É uma coisa bem gradual, então acho que isso pode acontecer muito também, né, assim, da pessoa estar ali, ela não teve essa percepção. Acho que quando acontece esse caso de um ano é muito isso também, né? Dificilmente a pessoa não. E é bom lembrar que terapia não é miojo, né? Tem É. aquele meme lá muito famoso, terapia realmente não é miojo, não vai ficar pronta em 5 minutos, não vai resolver sua vida em uma sessão, né? É um processo terapêutico, cada um vai entrar no seu processo de acordo com, tem o seu ritmo, né? E ele tem um profissional capacitado para ver isso, né? Para te ajudar nesse processo, né? O yoga também tem um pouco isso, né? O que eu falo das posições, por exemplo, né? Mais Eu voltei a conhecido, fazer talvez, yoga né? agora, tem 2 semanas. Já faltei 2 dias, Isso que eu deixa ia eu falar falar. sobre isso Tem depois. 2 semanas, mas a semana é depois. Assim, Ai, toda a mas eu tava sentindo intuição. falta mesmo, assim. Eu já tinha conversado com você já sobre isso. Nossa, tô precisando Já. respirar, sabe? Precisando ir pro yoga. Eu falei com a Priscila também, né? Falei, tô precisando. Enfim, voltei agora. Um Priscila ano tá aqui, depois viu, daquela gente? conversa. O Ed tá conversando Não escondidinho é com a ali, né? Ela parede, tá. não, né? Tem alguém aqui. É a Priscila. E o que que eu percebo, né? O meu corpo, os alongamentos mesmo, a disponibilidade, a minha respiração, isso requer um tempo para poder fazer, como se diz, com maestria, não sei se o nome é esse, mas executar as posições junto com a minha respiração. Tem hora que eu percebo que é difícil respirar e fazer determinada posição, por exemplo, junto, Você né? fica na Ou eu apneia, né? Muitas respiro, vezes. ou eu faço posição. As duas coisas, né? Tá meio complicado ainda, né? E é um processo também, né? É um processo também. E de autoconhecimento também, né? Sim. Você vai também se percebendo toda vez. Tem uma fala no yoga que a gente aprende com o tapetinho, né? Toda vez que você sobe no tapetinho lá, você vai se conhecendo melhor, você vai percebendo sua mente. Porque você está fazendo a prática, você está meditando, ou qualquer coisa do gênero, sua mente está lá, pulando de galho em Uhum. galho. E aí você vai vendo como é que ela está funcionando, você vai vendo seu corpo, como é que está funcionando, seu equilíbrio. Enfim, é um Até como ela processo vai de te sabotando, né? autoobservação. Eu acho legal, assim, tipo, algumas práticas de yoga que eu já fiz. É, Quantas vezes, João, você fez prática? no total, Sim. Contando as 3 práticas de yoga que eu fiz, a minha experiência. eu já devo ter chegado a 5. Se A contar gente temos uma direitinho, mão, a gente temos uma mão. Ah, eu fiz se contar 4, olha só. direitinho, aí, tá vendo? Tá falando de mim. Depois que eu voltei, né? Mas o que eu ia percebendo, né, nessas questões, e até a própria professora, né, instrutora, não sei qual o nome que utiliza, falava perceba o que sua mente está te falando quando você tenta fazer uma posição, quando você tenta entrar num ponto desconfortável do seu corpo. Qual que é a sua reação? É tipo de cortar isso? Não, não vou fazer isso, não é para mim, não quero mais e vou embora. Ou deixa eu tentar um pouquinho mais. Ah, tá doendo. O que eu faço com essa dor? Eu recebo essa dor, eu aceito a dor, eu olho para ela ou eu quero evitar a dor. E isso traz muito algo que é de dentro do consultório também, né? De como que a Sim. pessoa vai lidar com a dor dela, de como que ela vai olhar para isso, né? Então eu acho que elas se casam muito nisso, que é dessa questão que você está falando de se autoconhecer, né? De como que sua mente vai te limitando, Uhum. né? E eu vejo isso também, até quando eu corria, era a mesma coisa. Né, assim, eu colocava na minha cabeça que correr 10 quilômetros. Na hora que eu tava no quilômetro 13, eu passava, não. Não vai dar, hoje eu não É, consigo. não, passar não. 5 tá bom, vai.
Primeiro eu falava, no 3 já deu, né? Aí mais um pouco eu falei, não, no 5 eu paro, então. E a gente vai vendo, né? Vai trabalhando isso, vai percebendo. Então, acho que essa questão da gente se conhecendo através dessas práticas, elas ajudam muito para ver o tanto que a gente se limita, né? Sim. O tanto que a gente fica querendo criar um bloqueio, vem uma dorzinha, vem um incômodo, né? Igual o Ed está falando, eu não faço uma posição com maestria, então eu vou parar de fazer, porque, eu nunca vou conseguir fazer igual tal pessoa faz. O que eu estou fazendo aqui? Né, a pessoa tem lá 70 anos, consegue virar de cabeça para baixo, levantar o pé para cima e eu não consigo nem colocar a mão no meu Eu não pé. vi que ela começou com 10 anos mesmo. Tem toda uma jornada aí. Sim. E é isso, assim, você falou da corrida, né? E aí eu Sim. fui lembrar que também corro, ando de bicicleta, mas minha maior paixão, eu acho, exercício físico é escalar. Escalando. E já teve psicólogo meu que virou e falou assim, eu fico impressionado com o tanto que você entra em processo com a escalada, assim. Olha só que legal. É muito mesmo, assim. Eu acho que a escalada, por ser um esporte que te coloca em risco, né? Que você se sente ameaçado de vida, assim, você fica meio nu quando você tá lá na parede, né? Seus mecanismos de defesa vão embora, então você dá chilique, você chora, você grita, se você tá desesperado, você fica desesperado, assim, sabe? E Seria melhor com medo escalando, você acha? então, isso é recente, assim, que eu fui perceber como que ao longo da minha vida eu não aprendi a lidar com o medo. Então eu travava com medo, eu sentia raiva quando eu tinha medo. Sim. É muito doido isso, né? Uhum. Tipo, eu tô sentindo medo, por que que eu tô com raiva? Mas eu sentia raiva, assim, eu ficava bravo, eu Cada um é de gritava. um jeito. Fico triste quando eu tô com medo. Eu falei assim, ai, que É, tristeza ter medo. Cada um tem uma emoção, né, pra lidar com o medo também. e aí eu fui percebendo isso na minha própria terapia pessoal, assim, e, e fui vendo que eu nunca tinha aprendido a lidar com medo mesmo. Como que eu vou lidar com medo, Falando que então? fisiologicamente é uma adrenalina muito grande escalar, né? E te Pelo dá menos pra muito mim. medo, dá Tipo muito, assim, você vai dá. estar lá olhando lá em cima, assim, nossa, se eu cair daqui, Pode ser que é dê um ruim. óbito, né? Tipo, o equipamento é muito seguro, assim. O É, esporte, ele não traz muitos acidentes. Bom lembrar o disso, né? risco é bem pequeno, Você não né? tá Mas escalando lá, tipo assim, tem um solto. solto sem nada, né? Mas a sensação é de muita exposição. Quase morte, assim mesmo, muitas vezes. Aí depois que eu comecei nisso, eu peguei uns escaladores muito mais experientes. Os escaladores já fizeram muita coisa e comecei a perguntar para todos eles: você ainda sente medo? Como que você lida com medo? Comecei a fazer uma pesquisa de campo, assim, como é que E essas aí? pessoas estão lidando com medo? Aí eu escutei das mais diversas respostas, assim, né? Claro. O jeito que eu fui aprender a lidar com medo é aceitar o medo. Então eu escalo ainda com medo, sabe? E o medo fica lá. Só que uma sacada que eu percebi dentro de mim foi o meu ponto de atenção, assim. Onde eu estava colocando a atenção. Se eu coloco a atenção que eu não posso brigar com, que eu não posso sentir medo, então eu brigo com medo, Sim. eu fico, não, para de sentir medo, você não pode sentir medo. Aí o medo é o centro da minha atenção. E aí eu vou escalar travado, eu vou escalar com Aí vem a muito raiva, né? medo. Inclusive. Porque eu tô Você brigando tá ali. puto de estar sentindo medo. Então eu comecei a falar, não, beleza, tô morrendo de medo, mas eu vou prestar atenção na escalada. E aí o medo às vezes grita, né? Ele faz igual o Sérgio Malandro, assim. Aí você fala, não, pera aí rapidinho, deixa eu só fazer esse movimento aqui, porque eu tô. Eu preciso, Eu né? preciso, eu tô numa situação que Até meio para eu ficar um delicada. pouquinho com menos medo, né? Eu preciso É, chegar naquele lugar que lá vai me dar um pouquinho mais de segurança. é, Ou não, né? Dependendo para onde tá indo. Eu fiz escalada também. E a escalada eu posso contar nos dedos, que foi uma vez só. Quanta experiência, Mas, não é mesmo? tá vendo? Eu Mas, nunca nem escalei e nem aí, vou, ó. mas enfim. Mas é muito isso, né? Você tá totalmente. Primeiro que você. Né, hoje em dia você já acredita com certeza nos equipamentos. sim, Eu não tinha nem essa. Nem isso eu acreditava. Falava assim, o cara tá falando que esse equipamento vai me segurar, mas quem garante? uma cordinha dessa É. finura, Não, né? e é o nozinho que dá. Você vai fazer isso, puxou, pronto, tá preso. Pensando, tá preso. Você nem amarrou isso direito. Você deu um nó, vai falar que está preso. Né? E te coloca na parede, você vai subindo, 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 subindo. E tanto que a primeira parede que eu subi, eu não fui até lá em cima. Eu parei no meio dela. Falei assim, não, pra mim aqui tá bom, já vi como é que é, já vi. Deixa eu me soltar aqui, porque aí na volta, né? Na volta, que eu acho que é pior do que na subida. Né, eu fui com a Isa foi disparada lá pra cima. Na hora que ela viu, ela tava lá em cima. Eu falei assim, fudeu. Agora tem que sentar, né? Agora tem que descer. Aquela Né? parede, né? Que você falou, aquela Porque a parede parede, de... isso. Então, assim, a subida, né?
no nível que a gente estava, logicamente, era mais fácil, né? Porque era um nível inicial, então tinha as pegadas mais tranquilas e tal, dá para subir sem medo. É como se você estivesse subindo algo mesmo. Agora descer é muito pior. Porque descer é a primeira coisa que o cara vira pra você e fala, solta a mão. Eu vou soltar a mão. Como é que eu vou soltar a mão? Você olha pra baixo assim, soltar a mão aqui, você tenta descer do jeito que você subir. Não é. Você tem que soltar, relaxar e ir gangorrando, assim, É, com o pé. Nessa hora, É uma confiança no próprio corpo, você acha? também, na própria habilidade, né? Sim. E o legal da escalada é que tem uns estudos que falam que a escalada é 33% força, 33% técnica e 33% mental. Que ela é um hum, esporte muito equilibrado, assim. Então acreditar demais na sua técnica, na sua força e na mente, né? E ter uma É, mente no tem que estar bem lugar, assim. presente, tá né? Tem que bem. estar bem presente. É, acho que é É. por isso que eu não vou. Eu vou começar a falar passarinho. Não, mas você não consegue fazer isso, porque você realmente está nessa. O que que o medo traz? Tem Né? que O medo estar de traz uma alerta, atenção, né? né? Um estado de alerta o tempo todo. É, Então, quando vem essa sensação, você está mais alerta ainda. Eu tenho que conseguir chegar naquele ponto ali, me agarrar ali. E aí você consegue até ter mais força, talvez o estado mental ajuda muito nisso. Fala assim, não, eu tenho que me sustentar ali. Então, você tira força, muitas vezes, de uma força que você acha que você não tem. Né? Assim, no outro dia que a gente vai sentir, né? No outro sim. dia eu Você não senti. consegue nem segurar um copo E d'água, o que assim. vem disso tudo pra mim, né, da gente falando de terapia, de yoga, de escalada, assim, é essa capacidade de dar um próximo passo, muitas vezes, né? Sim. E no desconhecido, a gente não sabe o que vai ser, né? Uhum. A gente tem as nossas crenças, né? Tudo que a gente tem pronto dentro da gente, fala até onde a gente vai, né? É assim, ó. A vida é assim, até aí. O que tem depois disso? Né? O que que tem depois de eu entrar em contato com essa dor? O que tem depois desse novo movimento com o meu corpo, né? O que que tem depois de um degrau que eu subi, que eu um patamar mais alto, né? De tudo. A gente só descobre estando lá mesmo, Sim. né? E fazendo, né? E se colocando na experiência. E confiando que, pô, chegando lá eu vou dar conta de lidar com o Sim, desafio que vai aparecer lá na frente, né? sim. Porque a gente não tem essa busca que eu falo que hoje, né? Essa vida de 15 segundos, tava dando exemplo do TikTok aqui, né? A gente vai e tem lá um vídeo de 15 segundos falando como se lidar com emoção, como se lidar com. Até como escalar deve ter também, né? Aí você vai com né? Essa Com certeza. facilidade dentro de 15. Não pode ter mais de 15 segundos também, né? Porque sua atenção tem que durar aqui 15 segundos. De querer atalhos mesmo para essas coisas. Tipo, eu vou. A gente precisa, em alguns momentos na vida, sim fazer algo que a gente nunca fez, né? De aceitar desafios que a gente nem imagina que é capaz de enfrentar, né? Para se conhecer nesse lugar e a se colocar nessa experiência mesmo, né? E assim vai indo, assim, de perceber que, como eu disse, não tem atalhos, mas principalmente que a gente se conhece muito pouco, às vezes, até onde a gente pode ir. Sim. Então, se eu falo que terapia é pra gente corajosa mesmo, que vai entrar, que, né, como escalar, né? O yoga também, tô vendo que tem que ter muita coragem. Você achava que não ia precisar, né? Vai ver foi até isso que Eu achava que eu foi. tinha uma mobilidade ótima, né? Eu falei assim, eu fiz yoga antes da pandemia. Desde a pandemia eu não fazia nada. Eu falei assim, vai ser, minha mobilidade é ótima, não sei o que, tô todo entrevado. Né? Tipo assim, tá muito difícil, igual eu falei, respirar e fazer os movimentos, assim, tudo. E cada aula que eu faço, eu tô percebendo essas percepções, até de... Eu percebi na última aula que eu tava querendo... Tinha alguém lá do meu lado que tá há mais tempo, sempre tem um veterano, né, nas aulas de yoga, geralmente, Fazendo umas posturas né? muito malucas, Aí né? eu falei, se ele consegue, eu consigo também. Eu tava disputando com um coleguinha que não tava disputando nada comigo naquele momento, tava só fazendo a postura dele, né? Eu falei assim, velho, eu tô concentrado lá no outro, né? De ver Uhum. como que eu tenho que fazer porque ele tá fazendo Já tô entrando também, na né? comparação aqui, Enfim, né? meu corpo é muito melhor, mais preparado que o dele pra fazer, começa aquelas comparações, assim, tudo, e voltar pro meu corpo, falar, nossa, olha, é até aqui que eu consigo ir, e é isso mesmo, E hoje, tá tudo bem, né? né? E amanhã eu posso ir pra outro patamar.
Aham. né? Conta pra gente agora sobre o yoga integral. O que seria o yoga integral? O yoga integral é uma linhagem de yoga, né? Que o guru é o Satchidananda. E ele vem trazer a ideia de, ao longo da prática, trabalhar o corpo de forma integral. Então não é só sobre o Hatha Yoga, né? Hatha Yoga especificamente é a prática de posturas, né? A prática de asanas. Além disso, tem o Bhakti Yoga, por exemplo, que é a adoração, né? A uma entidade, a Deus. Tem o Gnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. O Japa Yoga, que é a recitação de mantras, etc. Então, dentro de uma prática do Integral Yoga, a gente vai passar por tudo isso, assim. A gente vai começar recitando mantra, e aí a gente vai entrar, muitas vezes faz um exercício para os olhos, sabe, algo mais sutil, assim. Depois entra nos asanas, aí nos asanas a gente vai trabalhar o corpo para todas as direções, alongar bastante, fortalecer bastante. Aí depois a gente vai levar para um relaxamento profundo, que é um pouco diferente da meditação, assim, mas te leva a um estado meditativo, a um estado de observar o próprio corpo, e é guiado, né, pelo professor, assim. Então, o professor vai guiando a pessoa deitada lá no chão, até um caminho em que a pessoa consegue chegar nessa autoobservação, assim. Depois ela levanta, e aí a gente vai fazer exercícios respiratórios, que são os asanas, né, e tudo. E por fim, recita mais mantra e acaba aí, É um assim. pacote Então, completo. é um pacote completo, é. Você passa por todas as etapas. É, e aí você vai trabalhar tudo, respiração, postura física, vai trabalhar a recitação de mantra, né? E, Qual que é o papel dos mantras, assim? Qual que é a força ou pra que eles servem, assim? bom, os mantras, eles são como rezos, né? Uhum. Para os hinduístas. É como rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, assim. Muitas pessoas são resistentes a entoar os mantras por conta disso. Uhum. Porque se chega uma pessoa lá que é católica e fala, não, eu não vou fazer esse rezo, né? E etc. Assim. Mas além disso, o mantra, no início da aula e no final da aula principalmente, de uma forma não tão específica quanto a espiritualidade, ela faz o grupo se unir, assim. Ela cria uma atmosfera na Entrar na sala, mesma frequência ali, e né? exatamente, Uhum. que as pessoas vão entoar o Om juntos, elas já vão entrar na mesma frequência, as pessoas vão entoar os mantras juntos, e elas vão começando, aquilo vira um organismo vivo, assim, a Sim. sala toda, entende? Que acontece em algumas religiões também, né? Por isso, né? Por exemplo, fazer Sim, uma novena, eu lembro de novena, eu lembro da minha avó agora, né? Tipo sim, aquelas novenas com várias senhoras, assim, e tinha aquele terço, e quando acabava tava todo mundo mais ou menos na Sim. mesma frequência, sim. assim. Então é bem válido, assim, é bem importante numa prática de yoga, para ter essa união da turma, assim, sabe? Essa Até para equalização. entrar num Mas também, estágio mais meditativo também, né? Assim, também, porque quando você tá recitando, que fala o mantra? entoando, né? Entoando. Quando você está entoando um mantra, você acaba entrando quando a gente faz uma meditação mesmo, que é prestando muita atenção. Você está prestando atenção no que você está falando ali, né? Então você não vai, sua mente não consegue, você não consegue puxar um om pensando no que você tinha que estar fazendo em casa. Né? Então ele te traz esse estágio de presença, né? Traz esse estágio meditativo que é onde você se conecta ali, né? Você Sim. consegue entrar mesmo em Você dá um processo. Eu puxei o objeto ombro É, pensando em quão longo seria o meu ombro. Eu preciso pouco fazer um ombro. competitivo ele. Preciso fazer um ao longo, né? deixa eu Calma, puxar gente, eu tô comecei bastante o agora. Eu ar. prometo que vou ser uma pessoa melhor até o final do ano, graças ao yoga, né? Já tá me emocionando Mas essa ele coisa. parece muito é, com as meditações ativas do Osho também, né? Assim, pela ideia que é trazer um movimento, né? Você traz um movimento para o corpo primeiro para depois conseguir dar essa relaxada, né? Esse relaxamento mais profundo, né? Que o Osho falava muito isso, né? De nós aqui do Ocidente, que a gente tem uma mente muito agitada, que nunca foi treinada para parar, sentar e meditar. Então que a gente precisa dessa agitação para que depois a gente consiga sentar Parar e. ou esse deitar, né? Que é esse estágio que você fala, que deita e é guiado, acho que Aham. facilita muito a gente conseguir ficar no estágio de presença também. Porque pra gente sentar, deitar, né? Que seja, fechar o olho e não pensar em nada é Dificílimo. impossível.
suficiente. E a rotina é outra, né? Quando a gente tá sentado sem fazer nada numa fila ou em algum lugar, tem a rede social ali, você vai entreter, você vai ocupar a sua mente, né? Com alguma coisa Sim. sempre. E é bem isso que você falou mesmo. O mantra ele dá um objeto para Uhum. você prestar atenção, né? Então você chega lá na aula, briguei no trânsito, que engarrafamento insuportável, nossa, calor. Aí chega lá, começa a entoar o mantra, sua mente vai para aquele momento ali Sim. agora. Estou entoando o mantra, e aí vem a sala, e aí todo mundo junto, e aí começa a prática, né? Aí você vai prestando atenção E no ter um povo. momento de conexão com esse presente, assim, ajuda a gente a lidar com outros comportamentos na vida, né? Eu acho que eu vejo mudanças, assim, do tipo, ter às vezes uma hora de prática, uma vez na semana, duas vezes, por exemplo. Com o tempo a pessoa pode começar a mudar alguns hábitos mesmo que ela tinha antes, né? Você Sim. vê isso também? Com a prática de yoga, a Isso, pessoa passa a isso, mudar a vida dela em geral, assim. sim. Yoga Sim, ser uma terapia, sim. né? É quase que isso. É como você falou, Ser para você, terapêutico, né? para Ser você a terapêutico, escalada entra nesse lugar, né? De como que a escalada vai te trazendo tanta coisa que você consegue perceber para a vida, né? Não é só para aquilo ali. Aquele medo que você sente não é só na escalada que você sente o medo, né? Não, não. Naquilo ali talvez ele tá mais vivo, Escancarado mais ali. escancarado, mas é algo que você leva para sua vida. Você fala assim, olha, quando eu senti aquele medo lá, o jeito que eu fiz foi daquela forma que funcionou, né? Foi parar de brigar com ele e aceitar que ele tá ali, né? Então eu tô sentindo um medo aqui fora, eu vou fazer a mesma coisa, Uhum. né? Por que que aqui fora eu vou brigar e lá eu não brigo? Né? Então, assim, acaba trazendo, como traz grandes revelações, né? Muito mais do que isso, dessa questão da autossabotagem, né? Eu acho que fazer esse tipo de coisa, assim, para autossabotagem é muito, muito legal da gente perceber mesmo como que a gente se autossabota o tempo todo e como que a gente faz isso. É, quando você está numa atividade, né, ou no yoga, ou na escalada, ou numa corrida, ou alguma coisa que seja, é como que você vai percebendo como que sua mente vai te detonando ali. E se você olhar isso para sua vida, você faz a mesma coisa, né? O tempo inteiro, né? É, você tá no seu Com trabalho trabalho, ali, com relação amorosa, o tempo inteiro mesmo. então acho que nisso a gente tem um ganho muito grande de E é um autoconhecimento, né? pouco sobre a gente perceber o quanto que qualquer mudança que a gente faça na vida, muitas vezes, a gente vai enfrentar uma resistência interna muito grande, né? Até para ter um novo hábito mesmo. Tava dando o exemplo do yoga. Eu acordo todos os dias cedo e eu percebi o quanto foi difícil acordar para ir para aula de yoga. Sabe? O quão é difícil às vezes você fala assim, hoje eu não tenho nada a falar na terapia, sabe? Chega e fala assim, eu vou parar de fazer, tô sem demanda, tô sem nada, né? E a gente vai se munindo às vezes de coisas para justamente para não entrar dentro dos processos ou para não fazer o que precisa ser feito, né? Muitas Sim. vezes que vai ajudar a gente. Eu É acho porque dá muito medo dificilmente. mudar, né? Acho que dificilmente qualquer mudança que a gente for fazer, a gente vai ter que enfrentar algo dentro mesmo, né? Dificilmente você não vai enfrentar alguma coisa, né? E passar por um luto, né? Sim. De perder, né? De acabar com aquilo, finalizar com aquilo que você estava antes, para abrir espaço para o novo e que novo que vai ser esse. E se minha Uhum. decisão for pior, tipo, dá medo, A Sim. angústia, né, é que vem aí angústia. também, do É, que vem agora. esse vazio, O né? que vai vir? Essa Eu não tela sei o em que vem. branco, assim, e agora? Vou ter que usar É que a gente criatividade sempre aqui. fala, né? Aquele probleminha eu já conheço, né? Já sei como lidar com ele, já sei como fazer minhas birras, já sei como que eu vou Sim, Quem sou reagir. eu sem ele, né? E sim. se eu tiro aquilo? Que sobra? É. E hoje, como é que tá, assim? Como é que tá a vida do Hugo? Conta pra gente. Você tá na clínica e como é que tá o yoga? Hoje você é professor de yoga também, como é que tá? Não, eu parei de dar as aulas de yoga. Eu saí de Belo Horizonte, né? Fui morar na Serra do Cipó. Então Que passei. chato, gente. Isso tem sido foi e está sendo um processo E de uma quanto tempo que vocês grande foram? autoaceitação, assim, sabe? Uhum. Tem acho que quase 3 meses que a gente mudou. Foi dia 2 de fevereiro. Sim, ó, Simbólico o dia. sim. É, foi pra E, perto da água, 2 de fevereiro. é, e, e foi muito difícil para mim, na verdade, abrir mão do consultório, abrir mão do presencial, né? E aceitar trabalhar só no online agora. Eu tinha muito essa ideia, bem tradicional mesmo, né? De um psicólogo, ele tem que ter um consultório, o atendimento presencial é muito melhor, e etc.
E aí vem a pandemia e faz a Até gente. pandemia eu pensava isso, eu não atendo online de jeito nenhum. É, aí faz a gente recalcular tudo, né? Ou se adapta ou você vai ruir, né? Então, Sim. vamos adaptar. Essa questão que a gente estava falando, né, há 5 minutos atrás, que era algo que a gente nunca fez, né? É, E como é que vai ser? Ah, não vai ser bom, né? Primeira coisa é criar aquilo ali, aquela barreira. Então não vou nem fazer. Então eu vou pro caminho certo, que é ter um meu espaço onde eu vou lá atender as pessoas, né, do meu jeitinho, lá no presencial e tal. Vê o negócio muda tudo, fala assim, isso não vai ter jeito. Tem que encarar o outro. Aí você encara o outro, faz, olha, não é que é bom? Olha só. funcionou. É, E não é que tá olha, o que eu funcionando? gastava 5 horas com deslocamento, com tudo, hoje em dia eu ganhei 2 horas a mais no meu dia, É. né? Ou mais que isso. Mas mesmo depois da pandemia, eu ainda fiquei apegado a essa ideia, a Uhum. esse ideal, né, de psicólogo, assim, essa coisa que você aprende em faculdade, sociedade, etc. O ideal do psicólogo no consultório, com atendimento presencial, as vestimentas do psicólogo e por aí vai, assim. Mas dentro de mim, assim, sei lá, acho que desde muito novo eu sempre quis ir para perto da natureza, sabe? Sim. E aí eu tinha esse sonho, na pandemia a gente chegou a pensar, tipo, se a gente mudar para Serra do Cipó, só que aí eu fui abrir outro projeto de tradicional, de psicologia, consultório, não sei o quê. É... E é isso, aí chegou no momento em que esse outro projeto acabou, e aí eu não quis tomar nenhuma decisão precipitada, assim. Falei, por enquanto eu vou passar tudo para online, foi no final do ano passado, né? E vamos ver como é que vai ser. E nas férias do final do ano, eu e a Pri falamos, "Ô, vamos mudar, acho que tá na hora da gente mudar esse pô. Tá na hora de aceitar esse lado meu, assim, né? De ir pra perto da natureza, viver mais perto da natureza mesmo. E o que que você E reparou, assim, já nesses 3 meses de mudanças? que realmente é muito mais meu lugar mesmo. Tenho me encontrado muito mais lá. Ficado mais leve, sabe? Das pessoas comentarem, assim, amigos que não me veem há muito tempo, falam, você tá mais leve. Minha mãe falar. As pessoas comentarem que eu tô bem mais tranquilo, bem mais leve mesmo. Aí tá se perdendo em BH já. Cheguei atrasado hoje. Manda Me mensagem, já fiquei perdi. perdido. Onde Não que você sei é? andar em Barão BH mesmo, mais. gente? Que isso? Caramba, gente. Que loucura. Trânsito, o que é E o isso? trânsito hoje É, não tá pra quem Emoções. mora na Serra do Cipó, não... o trânsito hoje. Não tá ajudando quem tá muito na Serra do Cipó. É, Mas você vem sempre ou tá ser mais lá mesmo? não, tô ficando mais por lá mesmo. Mas vira e mexe tem coisa pra resolver aqui, né? E não é tão longe assim, então Sim. vira e mexe a gente vem. Sim. Mas é isso, hoje em dia tenho atendido somente no online, né? E é tão bom a gente achar nosso lugar, né? Nossa, Em todos os sentidos disso, assim, é muito legal, sabe? Eu falo que todo mundo, eu acredito, né? Que todo mundo tem o seu lugar no mundo, assim, Uhum. né? Tem gente que realmente vai se encontrar em São Paulo, né? No sim, meio da Avenida sim. Paulista ali, ela, nossa, eu tô vivo aqui, eu adoro respirar essa poluição, essa loucura, sabe? Isso tudo. E tem gente que é do campo, que vai ficar ali no meio do mato e falar assim, gente, é aqui que eu respiro, né? Total. Aqui é meu lugar, assim, de respirar, de entrar de estar conectado com quem eu sou, né? De uma certa forma. É E o uma que ideia serve pra de. você não serve pra todo mundo, né? Fala assim, nossa, a solução é ir pro É, campo, né? É, Dependendo da pessoa, se ela for pro campo, ela até piora, sim, com né? certeza. Que bom que E vocês é esse acham. processo de autoaceitação mesmo, assim, né? uhum. De aceitar quem eu sou, né? E tentar conciliar esse ideal de ser psicólogo, porque é importante também a gente seguir, né? As regras do jogo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, esse ideal de ser psicólogo, com quem o Hugo gostaria de ser, como que eu vou. E pagar o preço por isso, né? Porque toda escolha tem um preço. A gente não faz escolha É, somente por causa disso, né, gente? esse é o medo, Não vou inclusive, né? escolher porque eu vou ter que pagar um preço por isso, né? Escolhi É, uma coisa e quando a gente escolhe uma, a gente abre mão de outras, né? Ou E joga a escolha na mão do outro, né? Pra jogar a aí nem responsabilidade junto com o outro também, isso acontece demais, né? né? É, Tô esperando tal coisa acontecer pra eu mudar. É, e é esse processo, às vezes, de aceitar que às vezes tá na hora mesmo, né? De dar esse passo. Você que tá nos ouvindo aí. Esse. qual é o chamado de mudança que tá mais latente? Acho que é um movimento mesmo de
te ouvindo falar assim, né, contar a sua história, ver como que é, você teve que abrir mão de várias coisas durante sua vida, né? Como todo mundo a gente foi ouvir a história das pessoas, tem sempre algo que a gente vai ter que abrir mão pra dar qualquer tipo de passo, né? Então, se eu for te perguntar assim, você se arrepende de ter largado o direito? Nossa, de jeito nenhum. Não, né? De jeito nenhum. De ter entrado pelo caminho do yoga, ter conhecido yoga também. Também Também. não. É. Ter mudado pra Serra do Cipó? Não, né? Eita. Essas Esse perguntas muito fáceis. menos. É. Vamos fazer umas mais Eu tô falando desse ponto mesmo, porque querendo ou Não, não, lógico. né? Imagina você tá assim, você sendo acadêmico, assim, aí vai, começa uma outra prática, né? Que tenha toda essa vertente espiritual também, são outros filtros que você vai ter que passar por cima, né? Pra poder, até pra poder ter, se conectar mesmo, né? Com aquilo de uma certa forma, poder fazer a prática direito, né? Sim, sim. Não adianta eu estar lá e falando assim, nossa, isso aqui é porque, né? Não, você vai estar lá, né? Na presença, enfim, trazendo as coisas, né? Então a gente vai, é preciso abrir mão mesmo, né? De algumas coisas. Deixar Pra ter aí. Né? outras. E lembrar que isso, em alguns momentos, vai vir mesmo, né? Assim, em algum momento da sua vida, você pode pensar, nossa, como é que seria minha vida se eu tivesse seguido a carreira de direito? Né? Acho que eu Assim, estaria muito mal. Acho que eu não estaria legal, não. então, é normal a gente pensar isso também, né? Porque é muito doido isso na vida, né? Como pequenas mudanças que a gente faz, às vezes foi uma mudança grande, inclusive, né? Você sair do direito aí para psicologia, por exemplo. Mas você ter decidido ir numa aula de yoga, como que isso mudou sua vida totalmente lá atrás? Você ainda fazia direito na época, né? Você falou que você Tinha estava acabado acabado de de formar. formar no direito. É. Aí você foi e teve uma vontadezinha de experimentar uma aula. E olha como que isso mudou sua vida Foi fazendo totalmente, cada né? vez mais sentido, né? É muito É. doido isso. Então, assim, se a gente for perceber como que pequenas escolhas que a gente faz muda a nossa vida completamente, né? Assim, Pequenas aberturas existenciais, né? Deixa eu ir lá experimentar um pouco isso aqui. experimentar Aí aquilo isso ali. já pode gerar mais, né? Sim. Esse é o legal do experimentar, né? A gente se abrir para as experiências para que as oportunidades possam aparecer mesmo. É É. algo que eu me identifico, né? Ah, eu nunca fiz uma escalada. Vou lá, faço, penso, gostei. Ah, não gostei, ok. Beleza, né? Você vai voltar ou não vai, aí são outros 500, mas você já É. experimentou aquilo ali, né? Eu vou experimentar Imagina outra se eu coisa. for gostar de escalar, gente. Meu Deus. Vai ser muito bem-vindo. Imagina. Um chamado pra você e vai escalar. Eu não vou, não, mas você vai. E é isso, assim, eu não me arrependo, por exemplo, do direito, né? Por mais Sim. que tenha sido difícil a época que eu fiz 2 cursos de A estágio ao mesmo gente usa tempo. tudo na vida, eu acho, né? Acho que Sim, você não deixou de. Todo conhecimento e bagagem que você teve com direito, tá aí, né? tá Seu, aqui, eu né? carrego comigo ainda, eu ainda Uhum, gosto muito de estudar, mas eu vou mais para a parte muito mais teórica do direito, assim. sei. Mas eu gosto muito de estudar, por exemplo, sei lá, coisas relacionadas ao direito, tipo neoliberalismo, a formação do Estado, as Sei. doenças mentais que estão vindo em decorrência do neoliberalismo, sabe? Tipo, Sei. coisas que vão casando, né? Que vão Uhum, sendo um pouco mais parte de mim, assim. Então, o direito ele ainda existe dentro de mim, mas em outro lugar, né? Sim. tem um. Igual eu fiz farmácia também, né? Durante um tempo, assim, antes de ser terapeuta e tudo. E eu falo que até hoje, tudo, nada que a gente. Nada vai em vão pra Ah, gente, nada. né? A gente vai juntando tudo, né? O Diogo fez administração, é Antes eu fiz terapeuta, engenharia. é. Hã? Antes eu fiz Fez engenharia, engenharia, então então isso vai até juntando hoje a quem gente nós vai somos, utilizando né? Tá tudo num dessas caminho. ferramentas, Eu né? acredito muito nisso, né? Tá no seu caminho não é à toa, Sim. muitas vezes. E hoje, então, você tá aí na psicologia e que que você, qual que é o papel da clínica hoje na sua vida, né? Ser psicólogo, eu ia falar de missão, mas eu tenho muito é, receio, né, dessa palavra hoje, que missão de vida é algo assim, né? Mas hoje, talvez, na clínica você sinta que tem um papel ali que você tá. O que que é a clínica para você hoje? Acho que essa que é a pergunta, né? O psicólogo hoje, qual é o papel da clínica? Que você tá aberto a quê, né? Hoje nesse trabalho assim, mais amadurecido. O que que é a clínica para você hoje? A clínica, para mim, hoje em dia, ela tem entrado. Ela entra como uma autorrealização ainda, sabe? Eu. Sei lá, o início da clínica, para mim, eu acho que o início de qualquer profissão autônoma, assim, ela é um tanto conturbada, Uhum. mas era
meu sentido, assim, era o que eu vivia, né? Era só o que eu falava, era... Hoje em dia isso deu uma maquetada, assim, hoje em dia tá eu tô mais íntimo com a clínica, né? Então, mas ainda assim eu não consigo me ver Uhum. sem atuar como psicólogo clínico, assim. Eu brinco que se eu ganhar na Mega Sena amanhã, eu vou continuar atendendo, só que de outro lugar, Tá assim, sabe? jogando? Não. Eu tô atendendo. Mas Isso vai acontecer. eu tô atendendo ainda. Mas Por se isso... eu ganhar. Vai que, né? Então, quem quiser aproveitar que o Hugo ainda está atendendo, ele faz parte da nossa equipe da Horus, né? Temos outros membros na equipe com outras terapias também. Quem quiser entrar em contato com o Hugo, né? Marcar uma sessão de acolhimento, né, Hugo? Tem muito lá sobre o Hugo, tem os textos que ele escreve lá também no nosso site. Entra lá, entra em contato com a gente e marca esse acolhimento Esse para ver se faz passo sentido. inicial, né? Muitas vezes eu Dar esse falo primeiro que passo. quem hoje assistiu o podcast, né, e conheceu um pouco do Hugo, eu falo que é muito importante a gente olhar para as pessoas e falar assim, Sim. nossa, ali tem alguma coisa que eu acho que Fui com a cara, né? tem uma coisinha ali que Algo eu me acho que pode me chama. ajudar, sabe? Tem alguma ligação ali, né? E é um dos sentidos, né, de a gente ter feito esse convite para você também, para as pessoas conhecerem quem é o Hugo, né? A gente já conhece, gosta do que Sim, conhece, exatamente. né? Então, para as pessoas conhecerem e através disso ver que você está disponível através do seu trabalho hoje como terapeuta, como psicólogo, né? E como psicoterapeuta da Horus também, né? Muito obrigado mais uma vez. É Então, isso. Felizmente vamos chegando ao final de sim, mais um episódio. Agradecer o Hugo pela presença. Foi muito muito bom esse obrigado mesmo. bate-papo. Muito bom. É, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar. Se você está ouvindo ele em algum lugar, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama, né? Que estão aí dentro desses assuntos que a gente falou todos aqui hoje, Isso. né? Em transição de carreira, em escolhas, yoga, né? Psicoterapia. Manda para essas pessoas Medos e também. escaladas. Vai Foi muita escalar. coisa. Esperava um chamado para começar o yoga, escalar ou fazer terapia. Esse podcast foi para você iniciar isso agora, tá? Muito obrigado mesmo. Até o próximo, né, gente? Até. Aí vai.